Para quem quer entender um pouco mais sobre as guerras religiosas que acontecem ainda nos dias de hoje, temos que voltar no passado e entender um pouco sobre a história. Portanto, para isso trouxemos a resenha de um livro que trata sobre o assunto. É o livro Guerra Santa, de Nigel Cliff. Nigel Cliff é um historiador inglês, crítico também, se formou na Universidade de Oxford e trabalha no jornal The Times. Ele reuniu nesse livro informações sobre a história da Guerra Santa, como as viagens de Vasco da Gama transformaram o mundo. É um livro de história com 543 páginas, divididas em 19 capítulos, em 3 partes principais. A primeira parte fala sobre as origens, a segunda sobre a exploração e a última sobre a cruzada. Então o autor vai começar o livro justamente falando das origens do Islã, da história de Maomé, para nos situar tudo o que vai acontecer até as viagens de Vasco da Gama. Então ele nos mostra, nos conta a história de Maomé, do surgimento do Islã e da sua rápida conquista, sua rápida expansão territorial, que logo alcançou os 3 continentes e dominou diversos territórios. Então foram o exército e o império islâmicos que reduziram o cristianismo a uma fé europeia. Foi somente na virada do milênio que a Europa ocidental começou a se recuperar. E como que isso se deu? Se deu pelos vikings que começaram a chegar e se converter ao cristianismo. Também por conta do surgimento da França, como um resultado do antigo império de Carlos Magno. O Santo Império Romano permanecia firme nas terras orientais da Europa. E também pela visão da Igreja de aumentar o seu rebanho. E como que isso se daria? Se daria através da Espanha. Então, através do Papa também, houve uma nova mensagem que todos os guerreiros, todas as pessoas que batalhassem pela reconquista da Espanha teriam todos os seus pecados perdoados, pois estariam agindo em nome de Cristo. Ou seja, eles podiam fazer o que fosse, que estariam perdoados, tinham a aprovação papal. Uma mensagem muito parecida com a de Maomé, 400 anos antes, que também veio com uma mensagem que tudo que os muçulmanos realizassem para ampliar os seus domínios seria perdoado, pois eles estariam agindo em nome de Deus, em nome de sua fé. Então esse contra-ataque à Espanha logo se ampliou, começou a ter novos horizontes. E esses novos horizontes eram justamente outras cidades e principalmente Jerusalém. Jerusalém seria o objetivo principal das cruzadas. Tudo isso daí, então, são as cruzadas que tiveram o seu início. Eles conseguem recuperar Jerusalém no ano de 1099. Ou seja, ela ficou, na verdade eles estão recapturando a cidade, pois ela havia sido conquistada pelos muçulmanos 400 anos antes. Então o autor vai nos falar sobre essas conquistas, vários acontecimentos das cruzadas, as conquistas, reconquistas, vários fatos, até a chegada dos mongóis com Gengis Khan no século XIII, que também desequilibrou ali as forças. Vamos falar também sobre a queda de Constantinopla, o domínio dela pelos muçulmanos e também os novos sonhos de conquista dos governantes ibéricos. O autor vai nos dizer também: durante séculos, os europeus sonharam encontrar um caminho seguro para os lugares distantes da Ásia. Durante séculos, a muralha da fé construída pelo Islã tinha tornado a ideia quase impensável. No entanto, se houvesse um fim para a África, poderia haver uma maneira de navegar diretamente da Europa para o Oriente. A nação que realizasse esse feito se transformaria tanto a si como o mundo. O que acontecia na verdade é que o caminho para as Índias, para a Índia, para ter esse comércio com as especiarias, ele estava fechado. Constantinopla estava nas mãos
de muçulmanos. Os cristãos, os europeus, não tinham como chegar via terrestre até a Ásia e pela via marítima ao leste do mar Mediterrâneo. Eles também não conseguiam, pois os principais portos eram dominados pelos muçulmanos. Foi por isso que tiveram que buscar uma nova alternativa. Henrique, príncipe de Portugal, foi uma das pessoas que teve essa principal ideia, essa principal visão de buscar novos horizontes, desbravar o oceano. Ele não era mais Henrique, o cruzado, ele agora era Henrique, o navegador, o descobridor de mundos. Então ele consegue avistar de Portugal o outro lado do mar, a África, que também ainda estava em domínios islâmicos. Ele começa então sua cruzada para primeiro dominar algumas cidades litorâneas da África, mas sempre pensando em um objetivo maior. Na verdade, ele foi o primeiro homem que planejou metodologicamente essas navegações, esses descobrimentos. Ele consegue bancar essas primeiras viagens. Mas logo ele não tem recursos, os recursos de Portugal são escassos. Então o país ele abre essas viagens para serem patrocinadas. E serão patrocinadas por quem? Pelas pessoas que têm mais dinheiro na Europa, naquela região, que são os florentinos, os venezianos e os genoveses. Eles irão patrocinar as viagens sempre sob a bandeira dos Templários da Ordem de Cristo. E por que estavam sob essa bandeira? Porque o objetivo não era apenas o comércio, aumentar o comércio de especiarias, estabelecer um equilíbrio global. O objetivo não era só esse, e esse é um dos pontos importantes do livro. O objetivo das viagens, das navegações, era também um objetivo religioso, um objetivo de fé, aonde os cruzados, os cristãos, os templários da Ordem de Cristo e de Santiago iriam navegar para realizar a conversão dos infiéis. Esse é um grande objetivo, tanto que os navios tinham como símbolo principal a grande cruz vermelha dos cruzados. Então começaram essas navegações que não eram muito diferentes da pirataria. E outro ponto importante é que começou a haver o comércio de escravos, justamente por conta da falta de recursos financeiros e pessoais de homens. Portugal percebe essa mina de ouro. Ele começa a fazer esse comércio de pessoas, adquirindo riqueza, e também consegue ter a mão de obra necessária, os homens, para lhe ajudar em relação às viagens. Também teremos o relato dos espiões portugueses que eram enviados para tentar descobrir o melhor modo de chegar às Índias, todas as dificuldades que eles iriam enfrentar. Pero de Covilhã foi um dos principais espiões portugueses que conseguiu chegar ao Oriente, percebendo as maravilhas das riquezas do mar Arábico e também todas as dificuldades que seus compatriotas iriam enfrentar. Ele reúne todas essas informações e envia cartas para o seu rei, para lhe ajudar nas viagens, nas navegações futuras. Além disso, essa primeira parte das origens também vai falar sobre todas as viagens preparatórias na costa ocidental da África, tentando descobrir qual seria o melhor caminho. O melhor caminho. Eles não sabiam que a África, que era possível contornar a África. Então eles iam pouco a pouco desbravando as costas para tentar descobrir quais eram as dificuldades. Nesse meio tempo também surgiu a figura de Cristóvão Colombo, que queria chegar às Índias e ele acreditava que chegaria indo para o oeste. Ele acreditava que indo para o oeste ele conseguiria dar a volta ao mundo e chegar facilmente à Índia. Ele não sabia que existia a América. Então ele veio primeiro com essa sua ideia para Portugal, pedindo para Portugal patrocinar. Portugal não aceitou, não quis patrocinar Cristóvão Colombo. Então ele foi e pediu o patrocínio da Espanha. Ela também fez pouco caso. Só quando ele já estava indo para a França que a Espanha resolveu lhe dar
uma chance, lhe dar um apoio, pois eles não gastariam muito para apoiar Colombo. E foi assim que Colombo começou também as suas viagens rumo a oeste. A segunda parte, exploração, vai nos detalhar mais a respeito das navegações rumo à Índia. E começa justamente com a mensagem do novo rei, o jovem rei de Portugal, Manuel, que acredita que a sua nação nasceu justamente das cruzadas e que o objetivo dela é perseguir o Islã até os confins da terra. E essa nova missão será o início da última jornada, da última cruzada, que tem como objetivo final a reconquista de Jerusalém. Então ele precisa de um capitão para comandar essa nova missão, um capitão que conheça os mares, que seja diplomata, que seja também um guerreiro, que ele consiga inspirar, convencer e ameaçar. E se for preciso, em último caso, usar as armas. Essa pessoa justamente é Vasco da Gama. Então Nigel Cliff nos diz: a missão de Vasco da Gama não era simplesmente chegar à Índia, e sim conquistar aliados e riquezas lá que permitissem aos portugueses invadir o coração das terras árabes e avançar até Jerusalém. A saída de Portugal ocorreu em 8 de julho de 1497. E no Natal do mesmo ano eles já haviam alcançado o Oceano Índico, a costa leste da África, conhecida como Costa Swahili. Lá eles tiveram os primeiros contatos com a riqueza oriental. Eles tiveram contato com os primeiros reinados. Ocorreram muitos conflitos e algumas parcerias, pois haviam muitos muçulmanos naquela região. E pouco tempo depois, em abril, eles conseguem navegar da África rumo ao sudoeste da Índia. Uma viagem que durou apenas 23 dias. Mais tarde, os próprios portugueses vão alegar uma assistência divina por essa viagem. Chegando na Índia, eles vão ter contato com uma civilização que já existe há 4.000 anos. E lá eles vão perceber que o comércio era abundante, haviam muitos muçulmanos, mas essa costa sudoeste da Índia ainda não era totalmente dominada pelo Império do Islã. Por isso que o comércio floresceu lá. Então eles vão ter contato com essa cultura indiana que possui 3 religiões, várias estruturas arquitetônicas fabulosas, uma cultura totalmente diferente e desconhecida para os portugueses, para os europeus. Então, quando eles chegaram e tiveram os primeiros contatos com os indianos, eles começaram a cometer algumas gafes. Uma gafe grande que eles cometeram foi confundir. Eles não conheciam os budistas, os hinduístas e os jainistas, então eles confundiam os templos. Mas eles eram convidados a visitá-los. Então, visitando um templo hindu, eles viram algumas imagens de formas humanas e acreditavam que eles eram cristãos, pois os muçulmanos eles não cultuam formas humanas. Então eles pensavam, bom, se eles não são muçulmanos, eles são cristãos, porque eles desconheciam as outras religiões. Então essa foi uma das gafes. E uma outra grande gafe foi pensar que as pessoas, os indianos, eles eram pessoas ingênuas e os portugueses chegariam lá e conseguiriam adquirir todas as riquezas em troca de nada. Então eles não chegaram, eles não foram preparados, ou seja, eles não levaram presentes, eles não tiveram uma boa parte diplomática nesse primeiro descobrimento, nessa primeira viagem. Vasco da Gama, em Calicut, teve grandes problemas com o Samorim, que era o maior representante da cidade, pois o Samorim sempre estava acostumado a receber grandes presentes, ouro, joias, coisas fabulosas. E Vasco da Gama não levou nada. Então ele foi meio que ridicularizado pelas pessoas, pelas pessoas próximas ao Samorim, por não trazer nada. E isso causou um grande desconforto, pois não houve uma relação diplomática e começou a ocorrer um sério desentendimento, que deu início a um pequeno conflito, já logo nessa primeira viagem.
Então Vasco da Gama, quando sai já de Calicut para retornar à Europa, ele é perseguido por muitos navios que foram preparados, mas esses navios também foram preparados por comerciantes muçulmanos que estavam tentando expulsar eles de lá. Então eles enfrentaram daí depois nesse retorno enfrentaram esse desafio aí, tiveram que disparar os seus canhões em relação a esses navios inimigos, tiveram que fugir e enfrentar um mar revoltoso com ciclones e calmarias, eles ficaram muitos dias à deriva no mar, com muitos homens passando fome e sofrendo de escorbuto. Então, no final, quando eles retornaram a Portugal, depois de 732 dias de viagem, dos 170 homens que foram enviados, apenas 55 retornariam vivos. Em janeiro de 1500, o rei Manuel de Portugal decide lançar uma nova missão, uma grande missão, tendo Pedro Álvares Cabral como comandante dos 13 navios e tendo abaixo de si mais de 1000 homens, rumo ao Oriente. Essa missão tem uma mensagem clara e resoluta. Ela tem que devastar toda a costa da leste da África e até mesmo a Índia, com a mensagem dirigida dos cruzados aos muçulmanos e pagãos: conversão ou morte. Mas essa missão foi do acidente ao desastre. Pedro Álvares Cabral, como todos sabemos, descobriu o Brasil. Ele se desviou do seu curso. Em vez de continuar navegando pela costa africana e dar a volta ao Cabo de Boa Esperança, ele veio parar no Brasil. Além disso, ele perdeu muitos navios. Dos 13 que eram para sair inicialmente, apenas 6 retornaram. Ele causou grandes confusões. Na Índia ele não conseguiu, ele teve uma situação diplomática pior do que Vasco da Gama. Retornou a Portugal e ele foi muito mal recebido. As suas mensagens, o que ele fez não foi do gosto do rei. E ele caiu em desonra para o resto de sua vida. Na terceira parte, Cruzadas, o autor vai começar nos falando sobre a segunda viagem de Vasco da Gama, que começou em fevereiro de 1502. A essa altura, Vasco da Gama já era o almirante da Índia, ele já tinha um título. E ele iria navegar com uma frota de 15 navios rumo ao Oriente. E ele partiu com grandes instruções, era uma grandiosa missão. As suas instruções eram, principalmente, fortalecer as fábricas portuguesas que estavam na Índia. Elas tinham sofrido alguns ataques e precisavam ser fortalecidas. Ele tinha que aumentar o comércio com mais cidades nas costas africanas, africana e indiana. Ele também tinha que lidar com o truculento Samorim de Calicut, que ele já teve o primeiro contato na sua primeira viagem. E também fortalecer a guerra contra o Islã. Ele tinha que, na verdade, tentar bloquear a navegação, o acesso ao Mar Vermelho pelos árabes. Fazendo isso, ele iria estancar, ele iria estrangular a economia do Egito, pois não chegariam as especiarias que vinham do Oriente. Eram vários objetivos importantes, por isso que ele saiu com uma grande frota. Além disso, ele também tinha em seu íntimo a sua vontade de voltar e combater aquele Samorim que o havia ridicularizado na sua primeira viagem. Ele não havia esquecido isso. Então ele retorna e massacra a cidade de Calicut. Ele massacra sem sair dos navios, eles conseguem fazer vários ataques em vários dias e destroem grande parte da cidade. O Samorim também era uma pessoa de personalidade muito forte, ele não abria mão e não vinha negociar. Segue mais um trecho retirado do livro. Para os marinheiros e soldados, o almirante era um líder comprovado que tinha ganhado sua lealdade restrita. Para os capitães, ele era um comandante astuto que os consultava regularmente, mas assumia todas as responsabilidades. Para os sacerdotes, ele era um cruzado, enviado com a obra de Deus.
Vale lembrar também que quando o comércio honesto falhava, eles sempre partiam para a pirataria, conforme eu disse. Eles utilizavam muitas vezes esse recurso para adquirir as especiarias que eles estavam buscando. E no final, depois de 2 anos dessa missão, eles retornam a Portugal, carregados com mais de 1.700 toneladas de especiarias, entre elas pimenta, cravo, canela, gengibre, noz moscada, cardamomo, pau-brasil, aloés, mirobálano, canafístula, zerumba, zedoária, benjoim, cânfora, tamarindo, almíscar e alume. Nesse capítulo, o autor também vai nos falar sobre a viagem em 1506 de Albuquerque, com o objetivo ainda maior de estrangular o Islã, de enfraquecer a sua economia. Ele consegue fechar vários portos que tinham comércio com Alexandria, com o Egito, e consequentemente enfraquecer o Egito, Alexandria e consequentemente com Veneza, pois Veneza era uma aliada de Alexandria nessa parte de comércio. Vasco da Gama muda de fidelidade, ele sai da Ordem de Santiago e ingressa na Ordem de Cristo, e em 1524 parte para sua terceira e última viagem rumo às Índias. E ele vai levar já nessa altura, depois de muitos anos, depois da sua segunda viagem, ele já tem alguns filhos com 19, 20 e tantos anos, que ele já leva e coloca eles para comandarem alguns navios de sua frota. Mas nessa altura, algumas décadas após essas primeiras viagens de Vasco da Gama, Portugal já percebe, e outros países europeus já começam a perceber que o comércio, a maior fonte de riquezas, na verdade, se dá no comércio interno. E o que é o comércio interno? É o comércio ali na região das Índias, ou seja, entre a Índia e a costa africana, entre a Índia e a Indonésia, entre a Índia, a China e o Japão. Então eles começam a realizar esse comércio naquela região e vai trazer muito mais riquezas e é muito mais fácil, pois eles não têm que atravessar toda a costa africana, passando pelo Cabo da Boa Esperança, para chegar até a Europa. Nigel Cliff vai nos dizer também: em meio a todos os problemas, a finalidade original das explorações portuguesas foi praticamente esquecida. Os reis cruzados de Portugal tinham planejado drenar vastas riquezas do Oriente Islâmico para a Europa cristã, e então conquistar e converter os infiéis e pagãos do mundo. A primeira parte do plano obtivera certo sucesso, apesar de grande parte do dinheiro ter acabado em outros bolsos que não o seu. No entanto, se a fé tinha liderado o ataque ao Oriente, para a maioria dos construtores de império que se seguiram a este, isso vinha em um distante segundo lugar em relação à disputa por lucro sujo. Então, outros fatores importantes após essas décadas iniciais de conquista: 80 mil portugueses se instalaram nas colônias, sendo que a população de Portugal era de 1 milhão de pessoas, ou seja, um grande contingente de portugueses, de lusitanos, estavam nas colônias. E Portugal estava com uma população reduzida. Houve também o retorno da praga, da peste lá em Portugal, trazendo muitas mortes e reduzindo ainda mais a população. As novidades do Oriente já não eram tão importantes, já estavam sendo ultrapassadas. Então, o que acontecia? Não tinham tantos homens disponíveis para viajar e eles também já não estavam tão dispostos. E aqui é importante ressaltar algumas informações que o autor nos trouxe. Na verdade, essa Guerra Santa ela não acabou, ela continua. Só que quem é derrotado possui uma memória maior do que quem foi vitorioso. E nesses últimos séculos, os muçulmanos foram muito derrotados, eles se sentiram muito derrotados, então eles mantiveram uma memória maior. E isso vai nos trazer algumas realidades dos acontecimentos recentes, que não foram esquecidos justamente pelos muçulmanos. A Guerra Santa não acabou. Então, essa é uma pequena resenha do livro. Gostaria de ressaltar que, na minha opinião, o autor foi bastante imparcial. Ele traz todos os pontos de vista
não tendendo nem para um lado nem para um outro. Ele tenta trazer a história de acordo com as suas pesquisas. Temos no final as notas, as citações, as indicações de suas pesquisas bibliográficas. Então eu recomendo esse livro justamente por essa imparcialidade do autor. Ele vai nos trazer bastante informações sobre a história de uma forma geral, enfocando principalmente essa Guerra Santa. E esse é o nosso vídeo do dia. Não deixem de curtir, de compartilhar e de comentar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.